Hoje a dica aqui vai para uma operação mais rodoviária, que é o Axor 2544, que, como você sabe, ele roda mais e também precisa de mais economia. E para você ter mais economia no Axor 2544, você tem que buscar o quê? O ponto mais econômico. Então vocês viram nas outras dicas como a gente procede e como a gente acha os pontos chaves do conta-giro. E aqui nós vamos trabalhar onde? No ponto mais econômico. E o ponto mais econômico aqui é 1.200 giros. Como é que eu cheguei nesse 1.200 giros? No gráfico da engenharia vai trazer para nós aqui muitas informações. E se você entender esse gráfico aqui, você vai ver o quanto você vai ser econômico com o seu caminhão aí na rodovia. Então vamos trazer aqui um pensamento para essa linha de raciocínio. Então nós temos aqui a curva de torque e a curva de potência. A curva de torque é onde está a força do caminhão. Lá é que eu tenho que buscar sempre em aceleração esse ponto. E esse ponto aqui está onde? Entre 1.000 e 1.300 giros. E o ponto mais econômico aqui está por volta aí de 1.150. Então o ponto de trabalho desse caminhão é entre 1.100 e 1.200. Quanto mais tempo você ficar em 1.100, 1.200 giros, você vai ter muito mais economia. E esse caminhão também, ele pode ser trabalhado o giro em função da sua velocidade. Para isso, nós temos que ver o quê? O gráfico da velocidade. Então, olha que interessante. Quando você combina a sua velocidade econômica com o ponto econômico, aí você vai ter a máxima economia. E aí nós temos que trazer este pensamento. Neste caso aqui do 2544, eu tenho um diferencial mais longo. E o diferencial mais longo diz o seguinte: quando eu tenho uma volta na coroa, o meu pinhão vai dar 2,84 de volta. Então, essa associação velocidade econômica com o ponto mais econômico vai trazer a máxima rentabilidade na sua operação. Isso que é bacana, por quê? Mas se você trabalhar acima de 80 km por hora aqui, você começa a sair fora do giro econômico. Então, neste caso específico, se você trabalhar aqui a 1.500, por exemplo, você vai estar trabalhando entre 90 km por hora, e se você baixar só um pouco essa velocidade, você vai ver quanto que vai ser a sua economia. Como eu comentei, o foco agora é conta-giro, e no conta-giro é onde está a máxima economia. E a velocidade você vai se adaptando exatamente no ponto mais econômico que você tem que buscar. Então, nesse caso aqui, o ponto mais econômico desse caminhão é 80 km por hora. Isso vai fazer muita diferença na sua condução. Vamos pegar aqui um depoimento de um amigo nosso, um colega de trabalho, para você ver quanto que ele economizou com essas dicas. Presta atenção nesse detalhezinho aqui, ó. Minha média, antes de conhecer o ponto ideal, que é o 1.200, ele fazia 1,75 a 1,83 de média. Depois ele passou a 2,12 para 2,40. Ou seja, ele teve 20% de economia só adaptando o seu giro e a velocidade. Ou seja, ele passou a andar 80 a 85 km por hora. Ou seja, ele equalizou o giro com a velocidade. Aí faz muita diferença na economia no final do mês. Isso que vai trazer a rentabilidade para você. E para isso, você, motorista, tem que buscar sempre a sua performance e trabalhar buscando essas anotações no seu dia a dia. Porque cada dia na sua operação tem que ser melhor que o outro. E aí você vai trazer aqui, ó, anotações diárias da sua jornada, do peso que você transportou. Aí sim você vai fazer uma grande diferença na economia, na sua condução, na sua operação. Gostou dessa dica? Vamos ver como é que funciona isso lá na prática? E aí você pode interagir enxergando consumo instantâneo e pressão do turbo para você ir calibrando o seu tempo. A condução nossa é 80 por hora, 1.200 giros. É isso aí.
A hora que você aprendeu, você... A hora que você entrar no automático, tudo vai acontecer dessa forma automaticamente. Então, aí você não precisou entrar com o EcoRoll, porque agora você está com a marcha reduzida, consumo zero. Justamente. E aí você já entra no ponto de aceleração, o motorzinho já entra já enchendo. Se você quiser voltar enxergando a turbina para você calibrar o pé, você pode. Então, sempre interagindo com o veículo.